presidente Lula espera fechar o Tratado de Livre Comércio entre países do Mercosul e a União Europeia até o fim desse semestre. Declaração dada ontem em Brasília, depois do encontro com o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. Caso o acordo seja mesmo concretizado, a expectativa é de que mais de 90% dos produtos de cada lado deixem de ser tarifados. Ao lado de Scholz, Lula ressaltou a importância da relação entre os dois países. Eu quero dizer ao chanceler Olaf Scholz que nós vamos fechar esse acordo, se tudo der certo, quem sabe até o meio desse ano, para que a gente tenha um acordo e comece a discutir outros assuntos, porque temos muitas coisas pela frente e não apenas esse acordo União Europeia. Aliás, nós queríamos que a Alemanha contribuísse para que a Organização Mundial do Comércio voltasse a funcionar. No mesmo encontro, Lula propôs a criação de um novo grupo para tentar mediar a paz entre Rússia e Ucrânia. Segundo ele, os russos erraram ao começar a guerra, mas quando um não quer, dois não brigam. Mas eu continuo achando que quando um não quer, dois não brigam. É preciso que queiram paz. E até agora, eu, sinceramente, tenho ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. E por isso que eu tenho proposto a criação de um outro organismo qualquer para ver se consegue encontrar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil eles já tinham parado. Mas ao mesmo tempo eu sei que eles começam uma coisa e depois não sabem como termina. Quando um não quer, dois não brigam. Até onde eu sei, a Ucrânia não queria ser invadida. A Ucrânia não queria ter boa parte de sua população assassinada, dizimada. Não queria ter algumas de suas cidades completamente destruídas e a sua economia jogada na latrina. Não queria também que parte de seu território fosse anexado pela Rússia. Enfim, não queria viver essa selvageria que a gente está vivendo há quase um ano. Quase um ano? Né? Quase um ano. Qual é a responsabilidade? Esse é um tema interessante, porque é um daqueles em que opiniões de petistas e bolsonaristas acabam desaguando na mesma parte do mar. No caso de bolsonaristas, por um certo entendimento de que Putin representaria os valores tradicionais, a masculinidade, essas bobagens todas. E no caso do lulismo, por um certo fetiche com a antiga União Soviética, aquele cheirinho de comunismo que ainda paira no ar e que acaba mexendo com os instintos de alguns de algumas pessoas proeminentes. E Lula agrada a própria base com esse tipo de declaração. Não existe lado bonzinho e lado malvado na história, né? Existem lados certos e lados errados. Então, aqui ninguém está dizendo que a Rússia, a Ucrânia é uma santa e a Rússia é o capeta em pessoa. Não é isso. A Ucrânia também tem um histórico ali de tolerância com grupos neonazistas, há suspeitas de corrupção do governo Zelensky, então não tem nada de paraíso na terra ali. Agora, há lados certos e há lados errados. E nesse caso em particular, o lado certo é a Ucrânia, o lado errado é a Rússia. Não há o que se discutir. Há um lado que está atacando e outro que está defendendo. Um lado que quer manter a sua soberania e outro que quer impor a sua autocracia. Há um lado certo e um lado errado. Qual foi o pecado da Ucrânia? Permitia a disseminação de grupos neonazistas. Bom, grupos neonazistas temos nós aqui, né? A gente falava aqui, no Brasil, 300 células já foram descobertas, já foram detectadas. Acontece que não são neonazistas que governam a Ucrânia. Não trata-se de um governo de extrema-direita, não. A Ucrânia aliou-se à OTAN. Uhum. Esse é um dos principais argumentos, sim, inclusive, né? Bom, a gente pode questionar a existência da OTAN num contexto em que não existe Guerra Fria. Agora, a OTAN existindo, a Ucrânia está exercendo a sua liberdade, o seu direito à autodeterminação a buscar uma aliança com o grupo. Ou a Ucrânia está destinada a ser para sempre uma sub-Rússia, a ficar para sempre sob o guarda-chuva russo por causa de um histórico soviético que já não existe há 30 anos. Por que a Ucrânia não teria o direito de buscar a OTAN? Mas e Cuba? E se fosse do lado dos Estados Unidos? Já foi. Cuba é uma nação comunista há 70 anos. Sim, e houve o bloqueio? Houve.
Houve bloqueio, houve sanções econômicas, mas nunca houve uma invasão terrestre. É bem diferente. Então, aqui, nesse contexto, não se trata de dizer que um lado é bom e outro lado é mau. Mas um lado está errado e outro lado está certo. E o Brasil está ficando neutro frente a uma injustiça. A gente fala tanto de genocídio aqui no Brasil, dos nossos Yanomamis, da nossa população com Covid, estamos ficando neutros em relação ao genocídio que está ocorrendo no outro lado do mundo.